Boa noite, Clara de Sousa. Boa noite, Rui Rio. É um gosto de estar aqui e ter mais uma oportunidade para explicar porque é que o liberalismo funciona e faz falta. João Coutinho de Figueiredo apresentou-se assim em todos os debates das últimas legislativas. O liberalismo era bom e fazia falta. Com um partido mínimo, convenceu 5% do eleitorado de que o liberalismo não era um papão e conseguiu 273 mil votos, fazendo uma bancada com 8 deputados. Estranhamente, passados 9 meses, descobriu que ele próprio não era assim tão bom e que já não fazia assim tanta falta. Portanto, hoje são anunciadas duas coisas: que a Comissão Executiva cai por renúncia de 3 dos seus elementos e que, portanto, a próxima convenção, já marcada anteriormente, também vai incluir eleições para a Comissão Executiva, e anuncio eu, individual e pessoalmente, que não serei recandidato. E este anúncio tem gerado alguma perplexidade e interesse e curiosidade, e eu percebo porque não é normal. Um partido que está consolidado, tem crescido, tem tido boas performances, ganhou o seu espaço crescente no espectro partidário português. Um próprio líder partidário que não tem provavelmente uma popularidade em baixa, decide não se candidatar. Sim, esta decisão gera perplexidade, surpresa e curiosidade. As justificações de João Coutinho de Figueiredo foram estas numa entrevista à SIC Notícias, e usou o plural majestático para justificar uma decisão individual. Nós não estamos agarrados aos lugares. E é a nossa forma da Iniciativa Liberal fazer política, mostrar que não estamos agarrados aos lugares. E, portanto, a minha leitura, essa é a tal leitura individual, é que o partido precisa, de facto, dessa atitude mais combativa, mais abrangente e mais popular. Mas acho que haverá gente capaz de o fazer melhor. Eis aqui uma coisa que nunca se ouviu um político. Alguém é capaz de ser mais popular, alguém é capaz de fazer melhor do que ele. Ora, aí está. Quando um político acha que alguém é capaz de fazer melhor, então é melhor abrir o caminho. Só se aguenta ao poder quem o desejar, pelo menos muito. António Costa é que reagiu de forma particularmente violenta, noutro momento raro da política portuguesa. Os líderes partidários, sobretudo o primeiro-ministro, não costumam comentar a vida interna dos outros partidos. Eis aqui António Costa, em modo wrestler, a falar de uma luta livre no meio do lamaçal que ainda nunca ninguém viu. A Iniciativa Liberal, como já percebemos, decidiu passar a competir com o Chega no estilo de truculência e má educação democrática como intervém no debate público. E percebo que o Dr. João Coutinho Figueiredo não se sentisse à vontade nesse estilo de luta livre no meio do lamaçal. E quem vai suceder a Coutinho de Figueiredo? Já há 2 deputados na corrida à liderança dos liberais, a deputada Carla Castro e o deputado Rui Rocha, que numa entrevista à RTP3 reagiu ao primeiro-ministro qualificando as declarações de António Costa como inqualificáveis. As afirmações do Sr. Primeiro-Ministro são inqualificáveis e eu convidava os portugueses a compararem a elegância e o desprendimento com que João Coutinho Figueiredo deixa funções com umas afirmações deste teor do Sr. Primeiro-Ministro. Depois, e portanto, sobre lamaçais, eu nem sequer entro em discussão porque o Sr. Primeiro-Ministro percebe disso muito mais do que eu. António Costa está nervoso e sabe que a Iniciativa Liberal é o seu principal opositor. Já agora, sobre o Chega, aquilo que eu desafiava mesmo o Sr. Primeiro-Ministro é fazer aquilo que a Iniciativa Liberal faz. A Iniciativa Liberal tem acerca do Chega e vai ter, com a minha liderança, uma posição absolutamente clara. Nós não faremos nenhum tipo de entendimento com o Chega. Olá, Political Junkies. Hoje é 25 de outubro, terça-feira. Eu sou o Vítor Matos. Comigo tenho a Liliana Coelho, jornalista de Expresso que acompanha a Iniciativa Liberal. Olá, Liliana. Olá. Eunice Lourenço, editora de Política de Expresso, habitual aqui na Comissão Política. Olá, Eunice. Olá. E o David Diniz, diretor adjunto do jornal, que comigo leva assim todas as semanas este momento de finíssima análise política. Existe e faz falta. Exato. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Mas antes de irmos à Iniciativa Liberal, vamos primeiro assinalar a morte aos 100 anos de um intelectual brilhante que protagonizou vários momentos da política portuguesa em 2 regimes diferentes. Adriano Moreira foi ministro das colónias de Salazar e saiu do governo porque o presidente do Conselho
não quis mudar de políticas, portanto, mudou de ministro, e que tinha uma rivalidade longa e profunda com Marcelo Caetano e chegou a ser um dos possíveis sucessores de Salazar. Ele foi o homem que, depois de uma intervenção policial no interior do Palácio Burné, na Junqueira, chegou a ser expulso da sua própria faculdade, a faculdade que dirigia e que desenvolveu nos anos 60 e onde introduziu de forma pioneira em Portugal disciplinas como a Sociologia e depois desenvolveu a Ciência Política ou as Relações Internacionais. E essa foi a faculdade onde eu estudei e onde esse momento era contado como uma lenda. Eu estudei no ISCSP e conheci a Adriano Moreira como professor. Ele não foi meu professor, aliás, eu apanhei quando ele já se estava a jubilar, mas foi a primeira grande figura da política nacional que eu entrevistei. Entrevistei-o em 1994 para um jornal que era A Prensa, o jornal dos estudantes de comunicação social do ISCSP, numa altura em que ele e os seus 4 deputados do táxi estavam prestes a apresentar uma moção de censura ao governo de Cavaco Silva. E nunca me esquecerei de uma coisa que ele dizia em quase todas as palestras ou conferências onde estavam os estudantes do ISCSP, em que ele dizia que ser licenciado era ter licença para estudar sozinho. Eunice, tu escreveste um obituário, uma biografia, e tinhas previsto falar de Adriano Moreira no que não te sai da cabeça. Porque Adriano Moreira, para além de todo o seu muito longo percurso político que eu resumi num perfil que está publicado no site do Expresso com o título Um Século de Portugal, para além desse percurso político, ou melhor, através desse percurso político, Adriano Moreira dá-nos muitas lições de política. Primeiro, como é possível ter estado num regime e depois passar e ter protagonismo noutro regime. E, aliás, há um texto que eu recomendo a leitura do Daniel Oliveira, também no site do Expresso, muito bom sobre isso mesmo, sobre como a democracia também incluiu Adriano Moreira e como Adriano Moreira, hoje, quando falamos dele, falamos de um democrata, e para isso não precisamos de apagar a sua intervenção no Estado Novo. Depois, porque com todo esse percurso político e académico nos ajudou a abrir fronteiras, mais que não sejam fronteiras mentais e intelectuais. E depois porque é um exemplo de ascensão social e ascensão política que hoje em dia, infelizmente, vemos pouco. Era de uma família pobre de Trás-os-Montes. Era de uma família pobre de Trás-os-Montes. O avô tinha um moinho que arrendava e que um dos desgostos da vida de Adriano Moreira, segundo contam dos filhos, é nunca ter conseguido comprar esse moinho onde o avô foi moleiro. O pai era polícia e a mãe doméstica, e conseguiram dar licenciaturas aos filhos, Adriano Moreira em Direito e a irmã em Medicina, e ele conseguiu ter um percurso académico, político, intelectual tão relevante que todos hoje falamos dele. E eu penso que é sobretudo António Costa Pinto que tem alguns estudos sobre as elites políticas portuguesas, e infelizmente percebemos que a elite democrática tem menos casos de ascensão social do que a elite política do Estado Novo. Interessante. David? Olha, eu tive no Adriano Moreira o meu segundo avô. Ele nunca o soube, mas o Adriano representou, pelo percurso passado no Estado Novo, muito daquilo que eu via de bom e de mau no meu avô e que não sabia muito bem como lidar com aquilo. O meu avô era uma pessoa absolutamente maravilhosa, foi infelizmente das pessoas que partiu mais cedo da minha família, mas era
tal como o Adriano Moreira, muito amigo do Marcelo Caetano. Era, aliás, enfermeiro do Marcelo Caetano. E eu que amava o meu avô, amo o meu avô, nunca soube muito bem, quando crescia, nunca soube muito bem como lidar com uma pessoa tão maravilhosa e que tinha passado, e de forma bastante convicta e ardente, o Estado Novo como defensor do regime. E o Adriano resolveu-me isso. O Adriano resolveu isso em mim. E como tal eu aprendi a respeitar muito o Adriano Moreira. Curiosamente, e foi mesmo por coincidência, ele acaba também por representar a minha entrada na política como, não vou dizer muito longe de ser participante, era um miúdo, mas como interessado. Porque aquelas primeiras campanhas dele no CDS e depois do Lucas Pires foram, na verdade, a chave para a minha entrada na política como observador mais atento. Ainda muito novo, ainda muito longe de ter propriamente grandes convicções, mas se calhar não foi tão coincidência quanto isso. E depois o Adriano acompanhou-me como leitor de jornal. As crónicas dele sobre o mundo foram sempre maravilhosas e acompanharam-me desde o início, sempre no Diário de Notícias, que era aliás o jornal do meu avô, mais uma coincidência, e depois como profissional. As últimas vezes que eu tive com o professor Adriano foram uma enquanto diretor da TSF, já lá vão 7 anos provavelmente, mas ele já estava way beyond the 90s. E eu convidei-o para uma entrevista na TSF, fui buscá-lo a casa, porque o Adriano Moreira já não estava em condições de ir sozinho. Foi incrivelmente amável, nós não nos conhecíamos pessoalmente até aquela altura, ou mentira, já nos conhecíamos, porque ele tinha sido meu professor. E acaba, essa entrevista foi uma delícia, hei de recuperar, e acaba na última aula que ele deu, já bem depois de se ter jubilado. Ele continua a dar aulas no Instituto de Estudos Políticos, na Católica, onde eu fiz mestrado, e onde estou a fazer doutoramento, e voltei a encontrar-me com ele, depois de não ter tido dado aulas lá já há bastante tempo, nessa sua última aula, e que vou dizer-te, fica só este registro final. Encontrei um Adriano muito preocupado, muito bem consigo próprio, e fiquei muito feliz com isso, mas um Adriano muito preocupado com a evolução do mundo. Aquela aula foi pouco depois da invasão russa da Crimeia, e francamente falando, com todo o mérito, ele já estava a ver o que vinha aí. Muito bem, vamos então à Iniciativa Liberal. Liliana Coelho, afinal, o que é que aconteceu? Tu segues a Iniciativa Liberal já há uma série de anos. Tu já tinhas detectado alguma possibilidade do João Coutinho de Figueiredo, da noite para o dia ou do dia para a noite, decidir-se embora? Sinceramente surpreendeu, não só a mim como muitos jornalistas, mas também houve uma falha nossa quando, por exemplo, Coutinho de Figueiredo já há muitos meses que recusava sistematicamente entrevistas aos jornalistas. Já havia fumo, não é? E onde há fumo há fogo, e parece que se veio a confirmar. De qualquer forma, já corria nos corredores dois rumores, um deles de que Coutinho de Figueiredo não se deveria recandidatar, e outro que poderia já estar a ambicionar ser cabeça de lista nas eleições europeias em 2024. O primeiro rumor confirmou-se, não é? Agora vamos ver se o segundo se vai a confirmar ou não. Ok, Eunice, isto não é normal um político dizer que se vai embora porque não tem jeito para se armar em popular. E agora é que percebeu que não tem jeito. Não é? Quer dizer, ou que alguém é capaz de fazer melhor do que ele. Isto é sincero, pelo menos é uma originalidade na política, não é? Eu acho que tudo isto tem aqui uma originalidade que eu acho que ainda não percebemos muito bem. Como dizia a Liliana, nós notávamos que acho que não há problema nenhum em assumir. Nós há meses que andávamos a pedir uma entrevista ao Coutinho Figueiredo e não percebíamos porque é que ele não dava. Sei que noutros órgãos também demorou a dar resposta. Por outro lado,
uma coisa era ele não se recandidatar, mas o não se recandidatar seria daqui a um ano. É diferente de não agora. E depois... Mas se ele se fosse embora daqui a um ano, o que é que mudava? Mudava, para já mudava este timing, que ser num domingo em que começa a semana do debate do Orçamento de Estado, confesso que não percebo, tem de ser o domingo passado e ser o próximo domingo, não percebo a pressa, não é? Não sei se achou que passava um bocadinho despercebido que estávamos todos a falar do Adriano Moreira e não dávamos quase pelo comunicado da iniciativa liberal. Não percebo este timing de tudo, como é que a iniciativa liberal chega ao debate do orçamento neste Estado, com um líder que se autodemitiu e dois candidatos na bancada parlamentar. E um ex-presidente. Metade da bancada é um presidente de saída, em exercício, mas dois de saída, candidatos e um ex. Portanto, não percebo. E também, já há muito tempo que comentávamos na secção, e a Liliana, a dada altura, fez um texto a tentar um bocadinho espelhar isso, que era esta dificuldade que a iniciativa liberal tem tido nesta legislatura em afirmar-se, quase como se não soubesse, quase como que não soubesse lidar com os 8 deputados. Era mais eficaz Coutinho Figueiredo sozinho do que os 8 deputados que tem hoje. Nós íamos falando disto, a Liliana escreveu um bocadinho sobre isto, atribuíamos a dores de crescimento, os partidos às vezes precisam de um tempo de adaptação, até o governo precisou de 6 meses de adaptação, não é? Faltava aliar a máquina, não é? Faltava aliar a máquina. Mas afinal era algo mais fundo do que essa mera falta de adaptação e de coordenação. Era falta de jeito. David, não sou eu que o digo, deixa-me só dizer mais uma coisa sobre a falta de jeito. Ainda por cima, nas últimas semanas, Coutinho Figueiredo andou a fazer uma espécie, ajuda-me aqui, Liliana, como é que eles chamavam? As rotas liberais. Andou a fazer as rotas liberais. A rota liberal? Era numa de ir ao terreno, mostrar-se. Se calhar foi isso que ele levou a perceber que afinal não tinha jeito. Pois. Bom, David, a mesma pergunta e a mesma perplexidade. Isto acompanhando de fora, tu sentias que a Iniciativa Liberal tinha falta de um novo líder? Quer dizer, os partidos formam-se muito, os eleitorados, através da personalização, da identificação com as pessoas que são líderes. E Coutinho Figueiredo não estava assim tão mal nas apreciações individuais das sondagens. Olha, na verdade, ao contrário. Eu pus-me a revisitar os textos que nós fizemos naquela noite eleitoral longa e bastante surpreendente deste ano, de janeiro deste ano, e eu, olhando para os dados, isto vale a pena dizer, é um elogio a Coutinho Figueiredo. Ele apanha o partido de um líder que não era o líder fundador, mas foi o líder que afirmou a Iniciativa Liberal e que a colocou no Parlamento. O Coutinho Figueiredo tinha escassíssima experiência política, é alguém que aparece vindo do turismo de Portugal e da gestão empresarial e do mundo financeiro, e subitamente o que nós vemos... Na gestão televisiva? Também na gestão televisiva, verdade. E subitamente, sem que percebamos exatamente como, até porque as sondagens não o indicavam, portanto é claramente um ganho de campanha eleitoral. A Iniciativa Liberal passa de 67 mil votos dessa primeira eleição de 2019 para 273 mil votos. Atenção, isto ainda longe do Chega, mas eu insisto, as sondagens estavam longe de dar uma subida, até aos últimos 15 dias estavam longe de dar uma subida consistente da Iniciativa Liberal nesta dimensão. E repara, isto é, a Iniciativa Liberal elege mais 3 deputados do que o CDS tinha na legislatura anterior. Elegem 4 distritos, que é tanto quanto tem a CDU hoje, ou o PCP, enfim, como quiserem, dá igual. Agora é PCP, que a CDU já não tem lá ninguém dos verdes. Exatamente. É o terceiro partido que mais sobe em número de votos.
Portanto, esquece as percentagens. O ponto é, em número de votos, a iniciativa sobe 202 mil votos face às eleições anteriores, contra 157 mil mais do PSD. Isto dá uma imagem de quão bem sucedida foi a liderança de Coutinho Figueiredo nos 2 anos iniciais do seu mandato. Aliás, é muito engraçado, porque eu estive a ver até distrito a distrito, e de repente tu tens alguns em 4 dos maiores concelhos do país, Porto, Lisboa, Oeiras, Cascais, a Iniciativa Liberal é o partido que mais sobe face às eleições anteriores. O que é extraordinário, nem eu me lembrava, quer dizer, mas dá uma ideia, quer de onde é que está o partido, sobretudo em círculos muito urbanos, subiu sobretudo em círculos muito urbanos, quer do enorme crescimento que conseguiu registar. Eu, quando digo urbanos, enfim, há aqui coisas surpreendentes. Subiu muito, mais de 5% em Almada, em Torres Vedras, na Ruda dos Vinhos, no Sobral de Montagraço, em Alcochete, em Sesimbra, em Lagos, Portimão. Portanto, há de facto um lado muito bem sucedido nesta liderança de Coutinho Figueiredo, que de resto na última sondagem do Expresso, SIC, apesar do partido não cotar bem, mas lá está, a Iniciativa Liberal é muito errática em sondagens, ainda não é possível medi-lo muito bem, o que também diz alguma coisa sobre o seu eleitorado. Sim, mas não é muito sólido ainda. Estava bem. Em subida. Estava a subir, estava registado com 3.8 na escala de 0 a 10. Estava melhor ele que o partido. Bastante melhor ele que o partido. Uma subida que vem, portanto, nos últimos anos, ele quando aparece como líder do partido, classifica-se com 2,7 e sai com 3,8, ou anuncia a saída com 3,8. Portanto, todo este período que o Coutinho foi de facto de afirmação, e lá está aquela frase que tu recuperas no início deste debate, desta nossa conversa, e do que vem dos debates televisivos, fica muito marcante, muito marcada no ADN da Iniciativa Liberal. Houve de facto, nestes últimos meses, desde a maioria absoluta, sentiu-se na Iniciativa Liberal alguma dificuldade de lidar com este sucesso. E eu acho que isso tem um lado interno. Ou seja, eu acho que a origem disso não está tanto no o que é que nós fazemos destes votos, quer dizer, qualquer pessoa sabe o que é que faz dos votos, pega e fala, não é? Claro. E afirma os seus valores. Mais difícil foi para um partido que nasceu e que se afirmava como um partido que praticamente era um partido virtual, não é? Um partido de redes sociais, um partido de causa ideológica, portanto muito mobilizável através dos novos mecanismos de comunicação. O partido organicamente não existe. Sim. Ou existe muito escassamente, e teve enorme dificuldade em lidar com o sucesso, porque de repente passou a ser um partido importante. E isso significa tensões internas que quer dizer, que eram fáceis de passarem despercebidas e que de repente caem no colo do líder sem que ele esteja preparado para isso. E aqui volto ao início. Coutinho Figueiredo não é um político, não tem experiência partidária alguma. Muito pouca gente naquele partido tem experiência partidária, e sendo isto um partido novo, é muito difícil de lidar com isto do nada. Eu acho que só a saída agora, de todo o modo, tem que se justificar só e apenas por uma coisa. É que Coutinho Figueiredo não queria ser o líder do partido nas próximas legislativas. Eu acho que muita coisa foi muito mal feita nesta saída, e podemos passar por isso se tu quiseres agora mais tarde, mas há uma que eu tenho que respeitar, que é, se Coutinho Figueiredo não quer ser o cabeça de lista do partido, o líder do partido nas próximas legislativas, é melhor sair já, claro. Porque tem que dar tempo a quem sai. Deixa-me passar aqui a Liliana. Liliana, diz-me uma coisa, que tensões internas é que tu detectaste dentro do partido? O que é que se passa lá dentro? Eu acho que, antes de mais, deixa-me só referir nisso que tocou agora o David exatamente, a questão da falta de experiência política de Coutinho Figueiredo. Coutinho, lembro-me que na última convenção agradeceu principalmente ao Rodrigo Saraiva, um dos fundadores, diz que tinha aprendido tudo sobre política com o Rodrigo Saraiva. E são de facto aquele núcleo mais próximo. Mas foi precisamente nessa convenção, em dezembro de 2021, 11 e 12 de dezembro, que se notaram as primeiras dores de crescimento. De facto, ficaram expostas as primeiras divergências, com críticas à falta de democracia interna e à centralização, como os principais críticos chamam, que é o Petit Comité, que são alguns membros da Comissão Executiva, ficaram expostas de facto, mas de qualquer forma foram 4 elementos que subiram ao púlpito para tecerem essas críticas. Hoje em dia, ainda ontem estava a falar com vários membros, muitos revelaram que já poderiam também ter colocado essas críticas, mas como estávamos na véspera das legislativas, não é? Seriam já em janeiro, e convinha mostrar ao mesmo tempo sinal de unidade, e sinal que foi de facto demonstrado
porque Coutrinho foi eleito com 94% dos votos, não é? Depois de em 2019 ter sido por 96% dos votos. Mas, por exemplo, o grupo parlamentar, há divisões no grupo parlamentar? Elas nunca ficaram demasiado expostas, aliás. Pois é, isso, são detetáveis essas... Se é que há divisão. Não, o que estava era de facto aquilo que também o Eunice estava a dizer. Faltava olear a máquina, não é? Eles não lidaram muito bem com o crescimento e com o sucesso, e agora não só com a dificuldade de lidar perante uma maioria absoluta, a dificuldade também de lidar com o Chega, não é? Que acaba por ser a terceira força política e que lidera a oposição, que liderou a seguir ao PST a oposição, e muitas vezes Ventura coloca sempre à frente, não é? Muito antes, antecipa-se muito antes do que não só do que os líderes do PST, antes com o Rui Rio, agora com Montenegro, e muito também com Coutrinho Figueiredo, e essa também é uma dificuldade extra. Deixa-me perguntar aqui ao David e ao Eunice, vocês acham que isto tem a ver com o facto de ele achar que não consegue competir com o Chega e daí dizer que é preciso alguém mais popular? Foi ele próprio a dizer, não é? Mas ele não disse competir com o Chega, disse ser mais popular. Eu acho que popular ou popularucho? Quer dizer, temos aqui uma... Eu tendo em conta isso que ele disse do ser mais popular, volto ao que já disse há bocado, não sei se foram as rotas liberais que o fizeram perceber que não era popular e que afinal isto de andar a conversar com as pessoas em cafés e mercados não era para ele. Porque na campanha eleitoral ele resultou bem e com uma campanha eleitoral que não era propriamente de feiras e mercados, só para falar de coisas populares, mas que meteu ainda assim bastante rua, ele era reconhecido e pareceu-me resultar muito bem na rua. Sim, muito honestamente, tudo o que Coutrinho Figueiredo tem dito, e ele não tem dito, no domingo fez declarações a várias televisões, mas não se alongou muito, soa-me apenas e só desculpas. Continuo sem perceber ou sem que ele assuma o verdadeiro motivo, seja o não querer liderar o partido nas próximas legislativas, seja querer ser candidato nas europeias. Tanto para uma coisa como para outra, não precisava de sair neste momento. David. Eu acho que é importante. Eu fui rever também aquela sondagem pós-eleitoral que o Expresso fez. E eu confesso, eu próprio fiquei surpreendido, apesar de eu ter escrito o texto da bendita da sondagem, porque nós todos temos presente de onde é que vêm os votos, ou de onde é que vieram os votos do Chega. E isso por ordem, salvo erro não tem, mas salvo erro é isto: abstencionistas, votos brancos e nulos, PSD, CDS, face às legislativas anteriores. Sim. A minha surpresa foi que, olhando para os dados da Iniciativa Liberal, de onde é que vieram os votos da Iniciativa Liberal, a ordem é abstencionistas, depois PSD e depois Bloco. Isso não faz sentido nenhum. É o voto jovem. Faz muito sentido. Nós estamos a falar de um partido que é, ao contrário do Chega, mas com uma semelhança que já lá vou, é um partido fortemente ideologizado. E como tal, com uma mensagem muito vincada, muito forte. Portanto, ali não há aquela coisa do meio termo, ou da negociação, ou da aproximação, ou do deixa lá medir. Não há, para o bem e para o mal, na Iniciativa Liberal, não há uma grande medição daquilo que é dito e daquilo que é proposto. Isso tem um lado bom quando se vai a votos, nomeadamente a ir buscar abstencionistas, no sentido de pessoas que estão desiludidas com o meio termo, não é? Para quem o meio termo já não diz nada. E sabemos que a polarização das sociedades tem acentuado esta faixa de eleitorado. E também a ir buscar votos a alguma esquerda. E lá está, à esquerda, ideologizada. Portanto, quer dizer, não vai buscar ao PS, não é? A Iniciativa Liberal vai buscar ao polo oposto. Completamente contrária. Não, é mas a utopia. Como eles são liberais nos costumes é também. É utopia, pois. É a utopia que tem isso um ponto de contacto. Isso ajuda a ir ao eleitorado jovem. Eu acho que isto é interessante e justifica porque é que o Coutrinho Figueiredo sai
com uma mensagem uma mensagem para dentro do partido, que é, ele não sai dizendo, olha, eu já não dou, escolham outro. Ele sai dizendo, eu acho que o partido precisa de ser mais popular. E atenção, isto significa escolhido. Já lá vamos. Vamos lá ver se sim, é tão popular que nós não o conhecíamos bem. Esse ponto é muito importante. Bem, enfim, também mal conhecíamos o Coutinho de Figueiredo, por acaso já tinha, quer dizer, já conhecia, mas por acaso. As pessoas não sabem, ainda hoje não muita gente. E o Carlos Guimarães Pinto só conhecemos depois de ele ter sido eleito, em bom rigor. Vamos lá ver. Já existia, algumas pessoas conheciam, mas não era propriamente bom. Mas regressando ao Coutinho, o que me parece que ele quer dizer, aqui entre as minhas profundas divergências com a Iniciativa Liberal, e com esta linha da Iniciativa Liberal, o que o Coutinho Figueiredo diz não é que o partido tem que ser mais perto do Chega, porque o Chega e a Iniciativa Liberal têm uma coisa muito diferente um do outro, é que um diz disparates porque se está nas tintas para o que é que está a dizer, só quer dizer o que as pessoas querem ouvir lá na rua, as descontentes. A Iniciativa Liberal diz disparates porque está absolutamente convencido que é preciso liberalizar Portugal e por onde é que isso faz falta. E isso calha. Eu temo que isso hoje seja ainda mais difícil do que nas anteriores legislativas de passar, porque nós temos visto o que aconteceu com uma ala radical liberal, embora um liberal conservador, não um liberal inteiramente, no Reino Unido, mas do lado económico, o radicalismo de Liz Truss cruza muito com o radicalismo da Iniciativa Liberal, da proposta liberal em Portugal. Já ia falar isso, acho que isso desgasta, vai desgastar ao mesmo maneira. Não, claramente desgasta. António Costa já está a bater com isso todos os dias. Em ordem de problemas para a Iniciativa Liberal, esse está antes da disputa de liderança do partido, mas mesmo muito antes, porque é um elo. Simultaneamente é um grande fator de atração, mas um grande fator limitativo, entendo eu, para o crescimento maior do partido. Quando eu digo crescimento maior, não é crescer entre este eleitorado que claramente a Iniciativa Liberal conseguiu captar e provavelmente conseguirá manter. É ir para lá. Portanto, aqui a primeira pergunta é: o que é que a Iniciativa Liberal quer ser? Quer ser o quarto partido, como o Bloco de Esquerda é à esquerda? Ou quer ser um partido que tendencialmente se aproxima do PSD? Já lá vamos a essa parte. Liliana, explica-nos só, já agora, quem é Rui Rocha e quem é Carla Castro? Quem são? Rui Rocha passou despercebido durante muito tempo, agora desde que foi eleito todas as pessoas o conhecem, mas ele foi... Não, eu só dei conta dele ontem, se queres que diga isso, sou minimamente... Sou mais ou menos informado, quer dizer... Dei conta que todas as pessoas que acompanham a ele. É conhecido todas as pessoas que fazem ele, ok. Ele teve maior visibilidade, por exemplo, na campanha de Maia, para os jornalistas, nós reparámos, porque ele chegou a ajudar muitas vezes assessores a escrever discursos. Acho que é uma das maiores qualidades dele na comunicação, segundo várias pessoas com que falei. Mas é um deputado que se aproximou bastante deste círculo mais próximo, Rodrigo Saraiva e Coutinho Figueiredo, desde a eleição, desde a conquista do grupo parlamentar. E Carla Castro é de outra ala ou é só para haver ali uma competição? Ela é mais conhecida, vai à televisão, isso tudo? Sim, Carla Castro, ela já tinha, primeiro foi coordenou o Gabinete de Estudos da Iniciativa Liberal na anterior legislatura, ainda quando Coutinho Figueiredo era deputado único, foi bastante elogiada na altura. Agora, em janeiro, estranhamente, e ela própria, segundo fontes próximas, ela própria estranhou que tivesse sido afastada no início do ano, sem qualquer explicação, e ela nos últimos meses tentou conseguir de alguma forma aproximar-se da comunicação social, até agora sem sucesso, mas segundo consta até tentou, junto de outros liberais, tentar perceber como é que poderia ter de alguma forma maior visibilidade, até nos órgãos de comunicação social. Ela ganhou notoriedade nas reuniões do Infarmed, muitas vezes também acompanhou Coutinho Figueiredo nas audiências em Belém. No Parlamento é coordenadora do grupo parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças. Agora nesta fase da discussão do Orçamento do Estado, ela também é um rosto muito conhecido e também defende muito e é responsável pela área da educação. Mas de qualquer forma, de facto, nesta última fase percebeu-se que havia uma maior proximidade entre o núcleo duro e Rui Rocha e um afastamento gradual pela própria Carla Castro. Ok. Eunice e David, vocês conseguem explicar a violência do comentário de António Costa, Iniciativa Liberal? Faz-lhe assim tanta comichão
ele cola a Iniciativa Liberal ao Chega, enquanto a Iniciativa Liberal diz que não quer nada com o Chega. E não é a primeira vez que ele faz isso, ele já fez isso num debate parlamentar, até me pareceu muito a despropósito, porque mesmo o estilo de Coutinho Figueiredo não tem nada a ver com o estilo de André Ventura. E se há coisa que Coutinho Figueiredo sempre deixou muito claro, e que eu espero que continue a ser claro na Iniciativa Liberal, é as fronteiras de relacionamento, as linhas vermelhas com o Chega. Que não fará nenhum entendimento, não entrará em nenhuma coligação com o entendimento com o Chega. Mas o que eu te perguntava é se esta intervenção de António Costa não é já de um profundo maquiavelismo a antecipar e a atirar já para o PSD, a preparar terreno para criticar também o PSD. Eu acho que ontem António Costa deliciou-se a malhar no PSD. Primeiro criticando Paulo Rangel, já lá vamos, e através de Paulo Rangel desvalorizar Luís Montenegro. Claro, eu queria Pronto, então depois lá voltamos, depois de Montenegro fez uma figurinha caricata. Deixa-me falar disso no fim. Que eu guardo isso no fim, porque eu acho que é daquelas coisas em política que são para political junkies, é do melhor que há. E depois eu acho que António Costa ia ali com um grande embalo de vamos lá malhar nisto tudo. Mas Lamaçal, onde é que está o Lamaçal com... que ele fala de Lamaçal com o Chega é uma coisa, mas Lamaçal com a... não percebo onde é que ele quer. Eu também acho que ele foi longe demais, foi uma grande violência. Posso ser boazinha e achar que ele só se entusiasmou, porque de facto ter um partido em frangalhos. Sejas boazinha, vá lá, mas que coisa. Ter um partido em frangalhos na véspera do orçamento de Estado. Para aqui para vir ser boazinha. Isso. E depois, porque eu acho que António Costa. Acho não, quer dizer, todos nós sabemos que António Costa gosta imenso de política e, portanto, não se coibiu de misturar o comentador e o primeiro-ministro em maioria absoluta e aquilo tudo. Deu asa a si mesmo. E dizer aquilo que ele não ouviu ninguém do PS dizer. Mas, David, isto quer dizer, é o primeiro-ministro que faz um comentário deste nível, quer dizer... Isto é uma coisa que normalmente não se faz. Dizer, isso é a vida interna do outro partido, eles resolvam-se. Agora, dizer que eles querem imitar o Chega e que isto é um lama... Ele está a misturar, ele está a meter a direita toda no mesmo saco. Propósito. É assim, é evidente, claro, que é de propósito. Para chegar ao PSD. É péssimo tom. O Primeiro-Ministro jamais pode fazer aquilo, jamais deve, pode fazer tudo, é o que quiser, mas jamais deve. E António Costa, eu acho que, para além de haver, obviamente, intencionalidade nisto, e é, sim, misturar alhos com bugalhos, quer dizer, a Iniciativa Liberal e o Chega, agora o Chega diz que tem que ser mais popular, e eu percebo, querem ser iguais ao Chega, e sim, isto tem evidentemente a ver com a evolução que ele prevê na direita, e que tipo de discurso é que o PS vai ter de fazer, ele acha que o PS tem de fazer para contrapor à direita e se manter hegemónico. E depois eu acho que há um fator pessoal. Eu acho que ele se irritou num debate com Coutinho Figueiredo. António Costa eu acho que tem um problema de discernimento, francamente falando, que é, ele odeia que os debates se tornem pessoais e que as acusações se tornem pessoais, mas não percebe que muitos dos ataques e críticas que faz são igualmente pessoais. Portanto, enfim, há ali uma desintonia, é uma pena, mas ainda vamos ter 4 anos dele. E ele perde, e acontecia disto com Assunção Cristas, por exemplo. Sim. Ele perde a noção quando está a falar de uma pessoa que pessoalmente o irrita. Sim. E vimos isso com São Cristas e até com Catarina Martins. Exatamente, era o que eu ia dizer. Mas vamos então falar da questão do António Costa e da reação de Paulo Rangel, porque é uma coisa notável, porque quem acompanha a política percebe que, primeiro, o Primeiro-Ministro não responde a um número 2. Segundo, é muito divertido ver o número 1 do partido da oposição a reagir ao Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro reagiu ao seu próprio número 2. Eu estou aqui. Tu estavas embalado, eu nisso. Continua. Ai, foi tão ridículo. Lá vem e diz: eu tenho que ir falar. Ele está-se a pegar com o Rangel, mas quem me apresenta junto sou eu. Exatamente, mas é que foi isso que Montenegro fez. E isto vai acontecer mais vezes, porque
Paulo Rangel, quando aceita a vice-presidência de Luís Montenegro, autoproclama-se a si mesmo, e aliás, numa entrevista que ele nos deu logo no Congresso PSD, dizia que ia ser a oposição a António Costa na Europa, e portanto proclama-se par de António Costa em matérias europeias. Ora, hoje em dia matérias europeias é quase tudo o que nos diz respeito, não é? Portanto, eu presumo que Paulo Rangel coordenou a conferência de imprensa que deu no sábado, que a coordenou com Luís Montenegro. Luís Montenegro anda já nisto há muitos anos, mas às vezes parece que não aprendeu algumas coisas. E, nomeadamente, não aprendeu que António Costa não tem problema nenhum em responder a números 2, números 3, números 4 ou o que é que seja. Sobretudo se respondendo ao número 2 irritar o número 1. E foi isso que aconteceu. Até porque António Costa não tem número 2 para responder ao número 2 do PSD. Não, por acaso a Mariana Vieira da Silva tinha feito com outra delicadeza e outra elevação no domingo. Ela diria assim: é que não só a Mariana, não só a Mariana, como o Eduardo Cordeiro. Portanto, na cabeça de Montenegro, eu presumo, o governo já respondeu. O primeiro-ministro não iria voltar a responder ao Rangel. Agora, António Costa não deixa passar uma oportunidade destas de malhar em Paulo Rangel, em quem ele também gosta. E aliás, se nos lembrarmos, já foi com Rangel e com Batista Leite que ele uma vez em reuniões de Infarmed acusou de andarem a prejudicar Portugal internacionalmente. Portanto, as pegas dele com Rangel não são de agora e vão continuar. E ou Montenegro muda a sua relação com Paulo Rangel no sentido de que se coordenarem melhor, ou Paulo Rangel não ter tanto protagonismo quando se trata de ataques ao primeiro-ministro, ou então vai andar a correr atrás do prejuízo, que é o protagonismo de Rangel na oposição a António Costa, em tudo o que diga respeito a matérias europeias e, portanto, em tudo o que importa a Portugal. David, isto é uma competição. Sentiste que Montenegro estava a competir com o Rangel pelo protagonismo em relação ao Primeiro-Ministro? É assim, o Luís Montenegro tem um problema para resolver com o Paulo Rangel no sentido de quem é que é o chefe do gangue, não é? Que é evidente que Rangel é muito focal, muito treinado e é muito focal. Tem zero problemas em partir para a pancada sem pensar duas vezes. Aliás, é muito engraçado porque a contestação do PSD à questão do gasoduto verde começa com Graça Carvalho, uma eurodeputada do PSD, que, enfim, com muita experiência, foi ministra, mas que não é propriamente uma pessoa mediática, numa entrevista ao público muito interessante no domingo. E onde a Graça Carvalho faz muitas perguntas, diz que tem muitas dúvidas sobre o acordo e explica as dúvidas. E olha, eu vou dizer, é uma entrevista ótima de se ler, porque fica-se a perceber um bocadinho mais daquilo. Não, mas a conferência. Tá bem, a entrevista também é dada no sábado, não é? Sim, mas aparece-nos no domingo. Agora, o ponto é que o Paulo Rangel usa quando nos aparece, as mesmas já o dúvidas. Rangel tinha usado toda a artilharia vocal, não é? Mas com uma violência atroz. Uma violência, uma coisa, que o prato de lentilhas, trocámos uma coisa incrível por um prato de lentilhas, uma coisa incrível, que enfim, nunca vi, há quantos anos é que o PSD não falava da galinha dos ovos de ouro das ligações elétricas a Madrid. Nunca passaria para os Pirineus. Enfim, bom, portanto todo aquele estilo do Paulo Rangel é muito previsível, nós conhecemos, é assim, para o bem e para o mau, há alturas em que sai muito bem, e que tem muita propriedade. Neste caso eu acho que foi excessivo, e o Primeiro-Ministro irrita-se solenemente com aquilo. Agora, se o Montenegro acha que o Costa se vai inibir de responder ao Rangel e que pode pôr o Rangel sem ter esse preço, nunca vai acontecer. O Primeiro-Ministro vai arrasar o Rangel todas as vezes, todas as oportunidades que tiver. Primeiro porque implica, lá está, muito bem dito, implica mesmo, e segundo porque é verdade, gosta de menorizar o e depois causa um embaraço ao líder. Eu só queria lembrar que, acho que foi o próprio Primeiro-Ministro que disse, quando reuniu com o Montenegro sobre o aeroporto, e tinha ouvido uma entrevista do Montenegro chata ao Expresso, que dizia mal dele e coisas do género, que disse que isto era como no futebol, não se podia, as entradas duras, as pessoas tinham que estar preparadas para elas quando entravam em campo. Enfim, é conforme os dias. Está bem, então... Deixa-me dizer que depois veio Marcelo, como em tudo, não é? E de repente Marcelo
perante uns e perante outros, dizer que afinal aquilo era o acordo possível, ou seja, mais uma vez, a pôr-se ao lado do governo e não ao lado do PSD. Ok. Vamos então ao que não nos sai da cabeça. Liliana Coelho, o que é que não te sai da cabeça? Olha, neste momento não me sai que devíamos estar concentrados no debate do Orçamento de Estado, na generalidade, e agora temos que também acudir à crise na Iniciativa Liberal. Vamos ver se será uma crise ou não. A Liliana Coelho já está preocupada com as horas que não vai conseguir dormir esta semana. Exato. David. Olha, eu podia e devia dizer-te que o que não me sai da cabeça é o livro de cómics que acabei de comprar e de ler de seguida ajuda-me na feira do BD da Amadora, festival, assim é que é, onde eu confesso ir pela primeira vez. Encontrei o Vítor Matos lá no sábado, sábado, ele está lá sempre. Eu sou uma figura de BD, como se pode ver. E eu me diverti muito e descobri que a BD para mim é tão problemática como a Feira do Livro, portanto não há distinção, é horrível. E estive a ler Os Vampiros, que é um belíssimo livro, não só incrivelmente ilustrado, mas com uma bela história sobre a guerra colonial, altamente recomendado. Eu hesitei muito até perceber efetivamente qual era a história e pronto, e lá tive tempo para ver a história e foi um drama. Mas tínhamos falado previamente sobre os temas. É mesmo uma nota de rodapé, aquela saída de congresso de Xi Jinping afastando o seu antecessor ou mandando afastar o seu antecessor é tão demonstrativa não é só do poder de Xi Jinping, é da maneira como ele resolveu impor-se da mesma maneira que Mao se impôs ao pai dele. E para conhecer bem essa história, a minha maior recomendação é que ouçam o podcast da Economist sobre Xi Jinping, que é uma história absolutamente de arrepiar. Você sabe. É verdade. Eunice. Olha, o que não me sai da cabeça, entre várias outras coisas, é o Tribunal Constitucional. Oh, não te vejo. É uma coisa que eu não gostava de ter na minha cabeça. Porque quer dizer, e não me sai da cabeça que o Tribunal Constitucional parece funcionar no século XIX. E estamos no XXI. Por várias razões. Uma das razões está num texto da Liliana Coelho publicado. Eles ainda pedem para mandar cartas? Na edição semanária. Na edição semanal do Expresso, que é há 3 anos que o Tribunal Constitucional tem competência e pelo menos há 2 que têm dotação orçamental para criar a entidade para a transparência, e entre escolher o sítio, fazer obras no sítio, continuamos a não ter entidade da transparência, coisa que o Sr. Presidente da República vem dizer que é incompreensível, como se ele próprio não tivesse conhecimento que há 3 anos andamos nisto. Deve ter despertado na sexta-feira para este assunto. Depois, porque o Tribunal Constitucional está há vários meses com 2 juízes por substituir, que devem ser substituídos por juízes cooptados, ou seja, escolhidos pelos próprios que lá estão, e tem vindo eu nem digo a adiar, porque o Tribunal recusa-se sequer a responder às nossas perguntas sobre quando é que decide, porque acham que é uma decisão só deles, não têm de dar conta dela a ninguém. Tem vindo a adiar essa escolha, primeiro por causa de uma polémica com um eventual escolhido, depois porque não dizem mais nada, não dão justificações, e como contava o Público esta segunda-feira, isto também fará com que juízes que era suposto lá estarem 9 anos vão acabar por estar 10, passando também por isso a ter direito a uma como é que se chama? Não é reforma, pensão vitalícia, mas é uma pensão vitalícia, no fundo. Que jeitinho que isso dá. Bom, século XIX. A mim o que não me sai da cabeça é a instabilidade política no Reino Unido. Isto, enfim, pela primeira vez na história, acho que dá para arriscar.
Os britânicos mudaram de primeiro-ministro 3 vezes em 3 meses e ao mesmo tempo, pela primeira vez em 75 anos, mudaram de monarca. A revista The Economist fez uma capa muito divertida, como é costume o Economist fazer, e o título era Britaly, como se o Reino Unido se tornasse numa instável, como a instabilidade da ilha se ter tornado um símbolo de instabilidade, como na Península Italiana. O curioso é que isso gerou os protestos do embaixador de Itália em Londres, que protestou contra a revista e a capa da revista baseada nesse preconceito que nós temos em relação à estabilidade política. Toda a gente sabe que a Itália é um país onde reina a estabilidade política, mas eu faz-me pensar assim, realmente nós ao pé dos ingleses, isto aqui em Portugal é uma estabilidade total. Quer dizer, já lá vai o tempo. O embaixador podia protestar contra os próprios ingleses. Sim, porque é que eles querem ultrapassar os italianos nessa... Enfim, porque é que não continuam quietinhos a ter o mesmo primeiro-ministro durante não sei quantos anos? Eu achei delicioso, desculpa interromper-te, achei delicioso a primeira-ministra escocesa dizer, pronto, já é o 5º que eu conheço desde que eu sou primeira-ministra. Se calhar a solução era torná-la primeira-ministra do Reino Unido, sei lá. Bom, eu não me esqueço daquela fala do Trainspotting em que eles dizem que raio de povo eles arranjaram para nos colonizar. Mas quer dizer, isto... Olhando que este é o Partido Conservador, ou era o Partido Conservador respeitabilíssimo do Sr. Churchill e etc, e da Sra. Thatcher, isto faz muita confusão. Mas mais do que tudo ainda dentro desta novela, o que não me sai da cabeça, a ideia maluca do Sr. Boris Johnson achar que ainda se podia candidatar à liderança do partido. Quer dizer, nós já sabíamos que ele era irresponsável, já sabíamos que ele era mentiroso compulsivo, mas só não sabíamos que ele ainda não tinha, que ele não tinha a noção. Portanto, mas se calhar alguém à volta dele teve a noção e disse-lhe, amigo, deixa-te lá estar quietinho. E pronto, há muitos políticos que sofrem desta doença. Sim, eu acho que ele só ficou quietinho por agora. É o síndrome dos que não sabem o que lhes aconteceu. Sentido de sobrevivência dos deputados conservadores que da outra vez foram, na última votação, foram ultrapassados pelos militantes do partido e que agora perceberam que eles se uniam com um único candidato ou faziam implodir o partido, como o partido com género no Canadá viu acontecer. Sobraram-lhe 2 deputados. Mas isto na realidade, daí eu não ser todo monárquico, apesar do meu bigode, é que, quer dizer, isto devia alguém dissolver aquele parlamento e para eleições, quer dizer, é baralhar e dar de novo. Ficamos por aqui. Adeus, adeus, Political Junkies. Adeus, adeus, João Coutinho de Figueiredo. Obrigado ao João Martins pela sonoplastia e ao Carlos Paes pela ilustração. Adeus, adeus, que me vou embora. Adeus, adeus, que me embora vou. Adeus e até para a semana. Adeus que me vou embora. Adeus que me vou embora. Adeus que me embora vou. Adeus que me embora vou. Vou daqui para a minha terra. Vou daqui para a minha terra. Que eu desta terra não sou. Que eu desta terra não sou.